Seja bem-vindo ao podcast da Podaca, onde compartilhamos pontos de vista novos, inovadores e disruptivos e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. O tema de hoje foi inspirado em uma pergunta na nossa caixinha de perguntas semanal. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue lá, @Podaca. E participe das caixinhas de pergunta, porque a gente várias vezes vai escolhendo algumas para aprofundar e tem vários insights legais aí para trazer para vocês. Seletividade alimentar é um tema extremamente recorrente. A gente vê isso em muitos atendimentos, muitos animais, inclusive a gente aborda em todos os cursos que a gente faz, né, um dos primeiros temas, porque a gente está vendo que está acontecendo bastante e é algo que tem muita dificuldade, porque envolve todo o emocional, tem muita coisa por trás, né? Principalmente quando a gente fala sobre animais que vão passar por algum treinamento, onde a principal recompensa que a gente usa são os alimentos, né? E como que a gente faz para treinar muito bem, a gente melhorar quadros de comportamento, fazer uma terapia muito bem feita, se existe toda essa seletividade ou até recusa em alimentos que podem ser até considerados grandes prêmios por animais que não são tão bem alimentados assim. Então, a nossa grande preocupação, antes de tudo, é com a saúde, porque a maioria dos problemas de saúde, eles interferem diretamente no apetite. Então, quando a gente observa essa mudança de comportamento em relação aos alimentos, a gente precisa ter essa pulguinha atrás da orelha em relação a como está a condição de saúde. E aí o que deixa muito perigoso é a gente acreditar que é normal um animal rejeitar comida ou viver escolhendo o que ele vai comer. Claro que pode existir coisas que ele simplesmente não gosta, mas a gente não pode assumir que é uma questão de personalidade. Ah, ele é muito exigente para comer e ponto final. Inclusive, a gente conhece uma pessoa próxima que já passou por uma situação assim de, né, lado bom, na verdade, de um animal uma cachorrinha que comia tudo, né, nunca recusou nada, e a primeira vez que ela recusou um alimento, a tutora já achou estranho, já levou no veterinário, e de fato ela estava começando com alguma das doenças do carrapato, eu acho que é a erliquiose, que foi diagnosticada muito precocemente, fez o tratamento, deu tudo certo, só por esse sinal. E aí que acho que começa, né, o principal do que a gente quer trazer aqui. Primeiro, o ideal seria que, se o seu animal está recusando alimento, você já desconfiasse de problema de saúde. Esse é o primeiro sinal de alerta que todo mundo fala, né? Parou de comer, recusou alimento, suspeita de algum problema de saúde. Então, esse já é o primeiro alerta que a gente já também pede para você descartar isso, né? Ter certeza que seu animal é saudável antes de seguir aqui tudo que a gente vai falar. E até esse olhar de que pode ser um problema de saúde leva a gente a entender essa seletividade porque de uma outra maneira, porque muita gente leva isso para o caminho de que é normal, porque a gente acaba conhecendo vários animais e conversando com os tutores, fala, o meu também, né? Eu conheço um cachorro assim também, gato principalmente é muito seletivo. Então é muito comum um animal ser seletivo com comida. Hoje em dia está cada vez mais comum, principalmente porque os animais estão sendo cada vez mais bem cuidados. Esse é talvez um lado ruim deles estarem sendo muito bem cuidados, mas não é normal um animal ser muito seletivo com comida, principalmente quando a gente fala de cães que são animais oportunistas e eles precisam aproveitar as pequenas oportunidades que eles encontram de se alimentar. Então, por mais que esteja sendo comum cada vez mais animais serem mais exigentes, não é o normal para a espécie deles. Então, por trás desse comportamento, sempre tem alguma distorção do que é natural. E aí, o conhecer isso, ele faz toda a diferença entre agir o quanto antes ou só buscar ajuda depois que o animal está passando dias ali rejeitando os alimentos. E aí sim a gente vai se preocupar com alguma questão de saúde, alguma coisa mais séria que pode estar acontecendo. Além da vantagem de você conseguir usar o alimento para treinar, de você parar de se preocupar tanto, você vai conseguir usar aí essa fome dele como um sinal de alerta ou não, né? Isso vai ser super importante. Só que antes de falar sobre a seletividade dos animais de estimação em relação aos alimentos, eu acredito que primeiro é muito interessante a gente passar a observar a relação que nós humanos, né, a nossa espécie animal, a relação que a gente tem com comida. Porque a gente criou uma relação muito diferente com comida em relação a outras espécies, né? Quando a gente se compara com outras espécies do reino animal.
Primeiro porque a gente desenvolveu a capacidade de plantar nossa comida, de produzir fogo, de cozinhar. Então a gente deixou de comer, com a evolução de tudo isso, a gente deixou de comer só pela nutrição do corpo. A gente não come só porque o nosso corpo está mandando uma mensagem falando come aí que senão você vai morrer. A gente está comendo também porque a gente desenvolveu técnicas de preparo mais elaboradas, a gente foi explorar temperos, processos, a gente combina sabores e invariavelmente a gente, quase sem querer, a gente virou refém das nossas papilas gustativas, né? O nosso paladar, ele manda muito no nosso cérebro na hora da gente se relacionar com comida. E isso faz com que os alimentos, para nós humanos, eles tenham outros propósitos que vão além de só cuidar da nossa saúde, só de nutrir, né? Então a gente fica feliz, a gente quer comer. A gente fica triste, a gente quer comer. A gente quer demonstrar afeto, a gente quer cuidar de alguém que a gente gosta muito, a gente oferece uma comida, compra uma comida que essa pessoa gosta. Se alguém que a gente gosta está doente e a gente é responsável por cuidar de uma pessoa que está gripada em casa, a gente quer cozinhar alguma coisa gostosa ou alguma coisa que vai fazer bem para a saúde dela. Toda vez que a gente quer encontrar alguém, a gente combina de comer, né? Vem aqui em casa comer, não sei o que, serve comida. Exato. Sempre uso o exemplo da minha avó, que quando tá a família toda, ela tem muito mais apetite do que em dias de semana, que quando ela tá comendo sozinha e ela não quer comer tanto, dá um trabalho para querer se alimentar bem. Então essa relação diferente que a gente criou com a comida, ela interfere muito na maneira como a gente se relaciona e como a gente cuida dos nossos animais. Porque a gente sempre olha para os nossos animais, e principalmente hoje, que eles são membros da nossa família, eles vivem muito próximos da gente, dormem na nossa cama, a gente cuida deles como se realmente fosse um ser que precisa dos nossos cuidados, e precisam mesmo, só que a gente tem um viés humano sobre a alimentação. Né? Então, como que a gente se relaciona com a comida com alguém que é mais vulnerável, como por exemplo um bebezinho que precisa de cuidados? A gente quer ver ele forte, né? Minha mãe até hoje, se ela me vê, ela acha que eu tô magro, que eu preciso engordar um pouquinho. A gente, ao ver que alguém pula uma refeição, a gente fica preocupado. Então, quando a gente vê alguém que a gente está cuidando comer, isso alimenta a nossa alma também, conforta o nosso coração. Então, pega situações, por exemplo, onde a gente vai sair de casa e passar várias horas fora. Antes de sair, vai ser muito gostoso pra gente a gente ver o nosso animalzinho fazer uma boa refeição. A gente sai de casa tranquilo, né? Sabendo que ele está bem alimentado, que de fome ele não vai passar mal. Né? E depois, se a gente passa o dia inteiro fora, ou até quando a gente se atrasa e fica com aquele peso na consciência de nossa, eu preciso voltar logo porque ele está sozinho, como que a gente compensa? Também tentando dar alimentos mais gostosos, né? O pai ausente que chega já com um prêmio, um petisco diferente, um osso. Ou achando que ele está com fome, ou né? achando que ele está com fome. Você está com fome, já chega. Gato tem muito isso, né? A gente acorda, aí ele já começa a miar, porque a gente já acostumou que a primeira coisa que a gente faz é dar comida. Chega em casa e já começa a miar, já quer comida de novo, né? A gente acha sempre que tem essa fome por trás. Acho que ele tá miando de fome. E essa é uma conclusão que a gente chega, porque ele mia, a gente dá comida e ele come, e a gente chega à brilhante conclusão de que ele tá com fome. Sim, mas é a mesma coisa que se eu for na sua casa e você me oferecer um pão de queijo acabando de sair do forno, eu vou comer. Só que você não vai chegar à conclusão de que eu fui na sua casa só para comer pão de queijo ou que eu fui na sua casa porque eu estava com fome. Né? Mas a gente cria muito essa relação, realmente, às vezes, de cuidar do nosso emocional através da alimentação. Isso. E com isso, algumas práticas e manejos acabam sendo influenciados muito da maneira como a gente faz isso com os nossos animais e também influenciam muito na seletividade deles. E é isso que a gente quer trazer aqui, alguns pontos que interferem muito na seletividade e acabam transformando essa visão dos animais em relação aos alimentos, né? O porquê que eles se tornam tão seletivos, o famoso chato para comer. Nossa, meu cachorro é chato para comer. Só que às vezes são coisas que... Ele é fresco. Ele é fresco, ele é muito seletivo. A gente começa a chamar de vários nomes, A gente coloca rótulos, como a gente coloca nos humanos quando uma criança não quer comer um brócolis, não quer comer a salada ou os alimentos mais saudáveis e só quer batata frita. Isso. Inclusive, falando nisso, já vale até a gente pontuar aqui o que significa seletividade alimentar, até se você está na dúvida, né, se não tem certeza.
o que a gente está falando aqui, o significado da seletividade alimentar é recusa de se alimentar, pouco apetite, desinteresse pelo alimento. Aquele animal que, é isso, você oferece, ele vira as costas, não quer comer, às vezes ele dá uma cheiradinha assim, sai de perto, e aí você acha que tem que oferecer na mão, tem que ficar insistindo para comer, essa sensação de que é sempre uma luta, né, para o seu animal conseguir comer o quanto você acha, o quanto você gostaria. Que é difícil, né? Ele é um animal difícil de comer. Isso. E tem vários pontos que interferem nessa seletividade e é o que a gente quer trazer. O primeiro deles, como a gente já falou, é alguma questão de saúde. Então a gente precisa ficar de olho nisso e aí nenhum dos pontos que a gente vai falar daqui para frente, eles são mais importantes do que esse primeiro. Então acho que a principal, o principal vasculhar que você precisa fazer aí na vida do seu animal é realmente ver alguma questão de saúde que pode interferir nessa predileção ou nesse apetite. Isso. Primeiro, descarte o problema de saúde. E às vezes, né, como eu falei ali no começo, né, pra você ficar preocupada, assim, nossa, ele tá com alguma doença, tal. É claro que pode ter alguma coisa ali acontecendo, mas às vezes é um desconforto gastrointestinal por alguma coisa ali que ele não digere tão bem, um alimento que não está sendo tão adequado. Alguma coisinha que você ofereceu fora da dieta comum de um animal da espécie dele, né? Uma massinha de pizza, por exemplo, que bate ruim e aí ele não se sente tão bem com tanto apetite assim nas refeições seguintes. Isso, então, primeira coisa, se o seu animal não come tão bem, se você considera que ele é seletivo, descarte problemas de saúde, vá num veterinário de confiança, conversa, peça os exames direitinho. A gente tem que garantir que ele está saudável para aí sim, tudo que a gente vai falar de agora em diante vai fazer mais sentido e você vai ficar mais segura também de entender e de ir transformando essa dinâmica no dia a dia. Boa. Aí o segundo ponto super importante é sobre qualidade do alimento. Primeiro ponto importante sobre qualidade do alimento, o ponto dentro do ponto, é sobre a quantidade de proteína animal na ração ou no alimento que você está oferecendo. Então, os cães são semicarnívoros, gatos são carnívoros estritos, então os animais valorizam comer carne. Então, se você oferece uma ração standard do lado de uma ração super premium, a ração super premium é muito mais interessante para os animais, porque ela tem mais palatável. Palatáveis também. Elas têm ali muito mais porcentagem de proteína, principalmente falando até daquelas rações livres de grãos. Elas têm até na formulação delas, se você olhar no saco, uma porcentagem muito maior de proteína. Então, a qualidade pode fazer com que ele prefira, né, determinado alimento ou outro. Ou que ele rejeite, né? Se é uma ração muito barata, por exemplo, ou se é um vegetal cru, ele pode rejeitar por isso, né? Considerando que estamos falando de dois animais predominantemente carnívoros ou carnívoro estrito, eles vão preferir alimentos com mais proteína, mais gordura. Proteína animal, né? Importante frisar, proteína animal. E aí, se você tem até os dois, se você tem cachorro e gato, talvez você já tenha reparado que o seu cachorro prefere a ração do gato, porque geralmente a ração de gato tem níveis maiores de proteína do que as rações de cão. É igual também com ração para filhotes e ração para adulto. Ração para filhotes normalmente tem mais proteína e os cães adultos eles ficam doidos quando eles conseguem acessar. O gato, né? Às vezes você pega um gato filhote e o outro só quer comer a ração do filhote também. Exato. Um outro ponto sobre qualidade do alimento, que aí normalmente são alimentos de uma pior qualidade nutricional, então as rações que não são tão boas, às vezes os fabricantes eles apelam para o uso de palatabilizantes artificiais, então eles colocam lá o cheiro de churrasco artificial, bacon artificial, e eles deixam esses alimentos artificialmente muito gostosos, e aí é muito difícil depois você mudar para um alimento mais natureba, né? Menos contaminado com essas coisas artificiais, e isso é muito importante a gente falar aqui casos de gatos, porque os gatos têm uma marca, né? Aquela do saquinho roxo, não vou falar aqui a marca, mas gatos que são acostumados a comer essa ração, eles praticamente são viciados nela e é realmente muito difícil você mudar a marca e não é pela qualidade do alimento, e sim porque ele é quase que um McDonald's, né? É um fast food que é muito gostoso para ele, só que não é tão bom assim para a saúde. Então a gente tem que tomar cuidado com essa qualidade
porque eles acabam indo para onde é mais gostoso e não necessariamente para o que vai fazer bem. É igual a gente, né? Pessoas que têm o que é chamado de paladar infantil, por exemplo, isso gera liberação de dopamina no cérebro. E é muito difícil mesmo mudar para coisas mais saudáveis. Nem sempre a preferência do seu animal quer dizer que é o melhor alimento, né? Tomar cuidado com animais que comem ração, principalmente. Exato. Ou muito petisco industrializado, também é normal eles recusarem a ração porque só quer o petisco industrializado, né? Prestar atenção nisso, que é esse paladar deles. Isso, e também é muito importante sobre a qualidade, são dos alimentos que acabam ficando velhos, e aí principalmente falando de ração. Ração que é mal armazenada, ela começa a oxidar quando ela entra em contato com o ar. Se ela também, o saco ele é aberto todos os dias, então quando a gente compra um saco grande e todo dia a gente vai direto no saco grande e já tira só uma pequena quantidade e aquele saco fica mal fechado, a gente não toma tanto cuidado assim, toda aquela ração ali ela vai perdendo todo esse sabor, o charme que ele desperta no seu animal. E isso faz com que ela fique menos palatável. Aquela ração que fica no pote o dia inteiro. É igual murchando. É igual comer biscoito de polvilho. Aquele mole, amanhecido, coisa velha que fica sem graça e não fica tão gostoso assim de comer. Então a predileção pode acontecer também de você não estar conservando muito bem os alimentos. Primeira coisa, a gente sempre fala não deixar a ração à disposição no pote. Esse é um dos principais motivos. Vai ficar ruim, não tem jeito, ele vai recusar. Todo mundo já ouviu falar naquela coisa de que tem que ir lá trocar a ração, fingir que pôs a ração nova, mexer, misturar, porque eles passam a recusar. E principalmente tomar cuidado com o armazenamento do pacote de ração, como o Guilherme comentou. Se for um pacote grande, separa em um pote menor, que é o que você vai abrir por 1 ou 2 dias, e o resto guarda bem fechadinho, longe da luz. O ideal mesmo, o perfeito, seria guardar até no freezer. Sei que às vezes é difícil, mas armazenamento da ração vai influenciar bastante nisso. Boa. Um outro ponto, aí já mais fisiológico, coisa que é realmente uma particularidade do seu animal, não tanto do alimento, é sobre o estado emocional, sobre o equilíbrio emocional dele. Então é muito comum animais medrosos, eles não terem tanto interesse assim em comer quando eles estão se sentindo um pouco inseguros. Animais ansiosos também, quando eles estão com a ansiedade mais alta, eles não têm interesse de se alimentar. Então cães com ansiedade por separação só querem comer quando a família está em casa. Ou cães que são muito agitados, hiperativos, e às vezes eles não conseguem nem parar para comer, eles só vão parar realmente quando o movimento do ambiente ali, a casa, a circulação das pessoas já está mais calma. Normalmente isso acontece no final do dia, ou até tem cães que só se alimentam de madrugada, isso também é mais comum com os gatos. Então o fato é a gente tomar esse cuidado com o emocional, porque todo esse sistema emocional do cérebro, se você já ouviu outros conteúdos nossos, já deve ter ouvido a gente falar sobre algo nesse sentido, ele faz parte de um sistema de sobrevivência do cérebro dos animais, do nosso também. E quando esse lado de sobrevivência está ativado, a alimentação ela é secundária. Não tem por que eu me alimentar se eu estou achando que coisas ruins vão acontecer. Primeiro eu tenho que garantir que eu continue vivo. O que adianta eu morrer de barriga cheia? Então, na cabeça deles, eles só vão comer quando eles estiverem naquelas condições normais de temperatura e pressão, quando tudo estiver gostosinho, tudo estiver calminho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que onde a gente às vezes enxerga muita seletividade, pode estar por trás um emocional desequilibrado, e a gente pode ajudá-lo também com algumas técnicas de treinamento, de terapia, enfim, aí é um outro processo. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem visto que mais influencia mesmo, e até lembrando que quando um animal está com o emocional desequilibrado também, então muita ansiedade, muito medo, isso também vai gerar alterações gastrointestinais que vão fazer com que ele às vezes se sinta mal e vira um círculo vicioso. Por isso a gente sempre fala que você tem que olhar, né, para o físico e para o emocional juntos, não é só a seletividade alimentar sem você olhar esse lado mesmo, se ele está muito ansioso, se ele não consegue ficar longe de você, o que está acontecendo. E é uma análise integrativa mesmo, né? Olhar para a rotina, para tudo que faz parte da vida dele, para o temperamento dele,
como que ele é e o que pode estar influenciando. E é isso que pode estar por trás, principalmente de cães que estão passando por algum treinamento e eles recusam a recompensa. Então vamos tentar treinar na rua com petisco e tal, e ele não tem o mínimo interesse no alimento. É sinal de que na rua ele está com o emocional dele tão ativado que se alimentar nessa hora não é uma questão prioritária. Vou até deixar um vídeo que a gente tem sobre isso no YouTube aqui na descrição, se você quiser assistir. Ele é curtinho, vale a pena dar uma olhada para entender até como melhorar isso, né, na hora de treinar o seu cão. Isso. E até falando do emocional, também tem o nosso emocional. A gente também influencia muito nessa seletividade, às vezes sem querer e com a melhor das intenções, mas a gente sempre pode achar que o nosso animal está comendo muito pouco, né? A gente olha para aquela quantidade de ração e fala, meu Deus, ele vai comer só isso, ou mesmo a alimentação natural, a gente fala, nossa, vai comer só isso, mas aqui vale sempre o exercício de falar, se você tem um cão de pequeno porte, imagina o tamanho do estômago dele. Não cabe muita coisa ali de uma vez só. Então, com gato acontece muito isso, né? Gatos são animais que comem pouquinho por vez e comem várias vezes. A gente precisa ter essa noção de que realmente não é pouco. E existe uma inteligência por trás que ele vai comer o quanto para ele é necessário, né? Se a gente, às vezes até o necessário, ele parar de comer porque ele não quer mais comer, normalmente já é sinal de que ele comeu até um pouquinho além do que devia, porque ele não tem, o estômago dos animais, diferente do nosso, não tem um feedback tão rápido assim. Às vezes a gente, no meio de uma refeição, a gente já não consegue mais dar nenhuma garfada. E nos animais isso demora um pouco mais de tempo para acontecer. Então, a gente achar que ele come pouco e ficar tentando encontrar maneiras de facilitar que ele coma mais, pode ser juntar a fome com a vontade de comer para facilitar essa seletividade, e ele vai ficando cada vez mais seletivo com a comida. Principalmente porque, lembrando, quando o animal come alimentação natural, ele ainda come um volume maior, mas quando é ração, a ração é muitas calorias concentradas ali em cada bolinha daquele alimento. E aí parece pouco mesmo, porque de fato é pouco, porque está muito concentrado. A nossa impressão é, nossa, ele está comendo pouco. Em quantidade sim, mas em calorias, ali dentro tem bastante caloria, para ele já está sendo suficiente. E aí é levar em consideração isso de que se ele está saudável e ele está comendo uma certa quantidade e aí recusando, presta atenção, é porque ele não quer mesmo comer mais do que aquilo, né? A gente tem que respeitar essa inteligência e de que sim, em quantidade, olhando para a ração, para a gente vai ser pouco mesmo. Falando até de ração, principalmente as rações super premium, as rações mais caras do mercado aí, tem uma informação no saco lá que você pode procurar aí no saco da ração do seu animal, que é energia metabolizável por quilo. Você vai ver que em média, as marcas mais conhecidas aí é coisa de 3 a 4 mil quilocalorias por quilo. Imagina você fazer um prato de alimentos para você, um buffet na hora do almoço, você fazer um prato de 1 quilo e nesse prato ter 4 mil calorias. Que alimentos... Seja meio quilo, que é mais fácil de comer. Meio quilo tem 2 mil calorias, que seria o recomendado para um humano para o dia todo. Então a gente consegue comer meio quilo de uma vez, é um bom prato, mas a gente tem que tomar cuidado que tipo de alimento tem que estar ali para ter 2 mil. São coisas muito gordurosas, coisas muito densas do ponto de vista calórico. Então, que gordura é algo que gera muita saciedade, né? Gordura e proteína. E aí é isso, não que as rações de mais qualidade podem fazer, que tem um pouco mais de gordura e proteína, mas de modo geral, ração que tem mais carboidrato, ele vai comer aquela quantidadezinha ali e vai ficar com fome de novo depois de um tempo. Mas a quantidade que você vai dar por porção é pequena mesmo. Aí, depois que a gente tá com o nosso emocional achando que ele come pouco, o que a gente tenta fazer? A gente tenta dar a comida na mão, a gente tenta misturar alguma coisinha, forçar, a gente tenta incentivar e fazer artifício. Fazer ele comer mais. Fazer ele comer no meio de uma brincadeira e tal. E aí a gente acaba de alguma maneira alimentando cada vez mais essa seletividade, fazendo com que fique cada vez mais difícil a gente oferecer uma alimentação padrão para ele. É um círculo vicioso. Até tem um destaque no nosso Instagram que eu recomendo você dar uma olhada lá com mais calma, que chama Comer. É um destaque. Que é isso. Então você acha que ele está comendo pouco porque ele recusou,
Aí você força ele a comer, aí ele fica com muita saciedade, ele se sente cheio, aí ele recusa de novo, aí você força ele a comer e aí vira esse círculo vicioso. Considerando que é um animal saudável, se ele está recusando, vale rever a quantidade de alimento que você está dando, porque significa que ele simplesmente não quer mais, né? Ele está satisfeito. Exato. Bom, partindo do emocional, tem um outro aspecto também muito importante para a gente comentar sobre a seletividade, que é sobre predileção. E depois que também eu entendi o conceito de predileção, mudou o jeito que eu enxergo essa seletividade dos animais. Porque o que é predileto? O predileto para a gente é algo que é relativamente escasso, ele não é frequente na nossa alimentação. Então pensa no seu alimento predileto, a comida que você mais gosta, e pensa se você tivesse acesso a ela todos os dias, em todas as refeições. Rapidamente, essa comida ela deixaria de ser sua predileta. Outro tipo de alimento passaria a ser predileto no lugar dela. Então não é uma questão fixa falar assim, minha comida predileta é pizza. Sim, mas se você comer pizza agora no jantar, depois no café da manhã do dia seguinte, depois no almoço, depois no jantar do dia seguinte, rapidamente a sua comida predileta vai passar a ser talvez um arroz com feijão, um prato de salada ou um alimento também dos que você mais gosta, mas que você esteja mais tempo sem ter contato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os animais, eles são seletivos às vezes porque eles entendem que existem alimentos prediletos e eles sabem quando vêm outras coisas mais gostosas. Então, quando você oferece a alimentação padrão para ele, aquele que ele vê todos os dias em todas as refeições, e ele rejeita e vê você usar de outros artifícios para tentar convencê-lo de comer, seja dando na mão ou seja misturando alimentos mais gostosos, ele está treinando você a sempre colocar alguma coisa diferente e usar desse artifício para convencê-lo a comer. Então não é que ele não comeria aquilo de jeito nenhum, mas ele sabe que vem outro alimento gostoso, mais gostoso do que aquele que você ofereceu inicialmente, ou mais predileto porque não é tão frequente. Ou é normal justamente ele recusar o alimento que é o mais frequente e ter sempre interesse em outros. Aí você pensa, poxa, ele não gosta dessa marca, ele não gosta dessa. Não, é porque não é a preferida, é a primeira opção, né? Não é o mais preferido. Aí eu troquei e ele comeu muito bem, só que daí ele come muito bem por 3 dias, e daí você troca de novo e nossa, comeu muito bem por 3 dias de novo. Ou nossa, eu peguei um pouco da ração do fulaninho, do amiguinho dele, e ele adorou, eu vou comprar dessa marca. Aí você compra um saco de 15 quilos e ele não come nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa questão de predileção, porque ela é variável. Então, animais que passam a comer alimentação natural, depois de alguns meses só comendo alimentos naturais, se você oferecer uma ração industrializada, talvez eles vão ficar malucos quando eles veem esse alimento. Da mesma maneira que um animal que só come alimentos industrializados, quando você oferece um pedaço de carne fresca para ele, ele come aquilo como se fosse a maior maravilha do mundo. Tá? E até vale a gente comentar aqui de que a gente não está dizendo em nenhum momento que é para um animal ter somente um alimento na dieta. E aí que entra a questão da predileção, porque de fato, se ele tiver só um ou pouquíssimos alimentos que variam na dieta, isso vai fazer com que ele fique cada vez mais seletivo e preferindo outros alimentos. A gente sempre fala de haver um inventário, né, os alimentos que fazem parte de uma dieta de uma maneira geral. E isso pode envolver a ração, pode envolver alimentos frescos como proteína animal, como pode envolver também mastigáveis naturais, ossos, enfim, petiscos, mas são um leque de alimentos que fazem parte de uma rotina e aparecem rotineiramente para ele se alimentar. Não que ele precise a alimentação dele inteirinha se basear em somente um deles. A gente nem recomenda, hoje em dia até já se sabe, graças a Deus por vários estudos aí, que se a gente adicionar determinados alimentos frescos na ração é muito melhor do que dar só a ração todo dia igual a mesma coisa, né? E a gente não está querendo dizer isso, é só um dos fatores que você pode prestar atenção e ver aí onde que tá entrando predileção, o que tá, ou você tá mudando demais, né? Ele tá sempre esperando alguma coisa
a mais, enfim, essa coisa de ficar mudando de marca, é entender esse conceito e não você se fixar em uma coisa só. Boa. E até, né, falando nisso, acho que uma das coisas que leva a uma predileção, então eu fico muito mais seletiva na alimentação quando nós estamos super alimentados, nós e os nossos animais. Lembrando que estar super alimentado não é igual a estar em sobrepeso. É diferente. Se eu tô um dia onde eu faço refeições muito grandes, então quando a gente vai para casa da nossa família, das nossas famílias, por exemplo, que a gente come muito em todas as refeições, em um dia eu já me sinto super alimentada, porque eu não estou acostumada a comer aquela quantidade de alimento. Eu não estou em sobrepeso, mas eu já começo a recusar, a querer pular uma outra refeição, a comer só um pouquinho, ou a querer comer só o que for mais gostoso. Super alimentação é estar recebendo mais alimento do que o corpo precisa, tá? Não necessariamente o seu animal precisa estar em sobrepeso. Exato. E também falando sobre sobrepeso, existem animais onde é muito difícil a gente observar sobrepeso, né? Porque existem, igual com os humanos, existem fisiotipos mais magros por natureza. Tem animais que não acumulam tanta gordura, não ganham peso. Eles às vezes só fazem mais cocô. Você dá muita comida, vira muito cocô. E a ideia é que você tenha realmente muito ajustado isso para tomar cuidado tanto com a quantidade de comida, mas com o nível de atividade que esse animal está naquele determinado período também, porque a gente fica sempre muito preso a uma quantidade fixa de alimento. Então até o fabricante de ração ou os veterinários, quando você leva o seu cão lá pela primeira vez, eles, principalmente para quem é tutor de primeira viagem, a gente ouve recomendações, ofereça X gramas por dia, né? Que tá no pacote. No saco de ração tá lá, se o seu animal tem esse peso, tem esse nível de atividade, tem essa idade, não sei o que, ofereça tal quantidade de alimento. Da indústria, eu não preciso nem me estender muito aqui, porque é enviesada a opinião, porque quanto antes acabar a ração, antes você vai gastar mais dinheiro e dar mais lucro para a indústria. Então, já tem essa quantidade meio enviesada, ali é jogado mesmo uma quantidade maior, né? É superestimado a quantidade que está ali, mas também a gente precisa sempre ter esse olhar mais individualizado, entender realmente de cada animal o quanto é a necessidade metabólica, e isso a nossa maior recomendação seria você procurar um nutrólogo, um veterinário especialista em nutrição, para encontrar realmente a exigência nutricional do seu animal, para você oferecer exatamente o que ele precisa, nem menos também, nem muito mais, porque é isso que vai fazer com que aconteça essa superalimentação e que pode influenciar diretamente nessa seletividade da comida. Mas, de modo geral, eu também vou colocar aqui na descrição um post sobre score corporal, que é como você pode avaliar se seu animal está abaixo do peso ideal, se ele está no peso ideal ou acima do peso ideal, para você ter isso como referência. E talvez não se preocupar tanto em dar essa quantidade que está no pacote da ração, que é muito comum, né? Quando a gente vê na prática, quando a gente faz o ajuste da alimentação aí em atendimentos, os animais costumam comer menos do que está escrito no pacote. E aí você vai conseguir se balizar melhor e não ficar tão preocupado. Nossa, mas aqui está dizendo que ele tem que comer 240 gramas e ele está comendo só 180, né? E aí, avaliando o score corporal, tanto de cachorro quanto de gato, você já consegue saber se ele está comendo uma boa quantidade ou não. Nossa, de gatos, principalmente, que tem muitos casos que as famílias ficam surpresas, porque nos atendimentos, minha experiência é que os gatos, de maneira geral, eles nunca comem muito mais do que 50 gramas de ração por dia. E aí, se você for olhar nos sacos das principais indústrias, aí, dos fabricantes de ração, tá lá no mínimo 70, 80 gramas por animal por dia. O que já é muito pouco. Se você pegar 80 gramas de ração e olhar e falar assim, nossa, é pouca comida. Imagina você olhar 50, você vai achar que ele vai passar fome, mas lembrando, não é pouca comida, a gente tem que olhar a necessidade calórica. Falando nisso, existe também já pesquisas científicas fazendo uma correlação direta entre os animais medrosos e reserva de energia. Então, principalmente para animais que precisam passar por uma terapia comportamental voltada a medo e ansiedade, a se indispor com desafios, né, a conseguir superar desafios,
ter uma camada extra de gordura influencia negativamente nesse processo. Por quê? O princípio é de que são animais que em vida livre eles também são presas, eles não são predadores topo de cadeia alimentar, são animais que também precisam se preocupar com as ameaças do ambiente. E animais que precisam se preocupar com as ameaças do ambiente, se eles já têm reserva de energia suficiente para não precisar se indispor com o que esteja acontecendo no ambiente, eles querem se resguardar, não tem por que eles enfrentarem desafios. Então tem uma mudança significativa no enfrentamento, na capacidade de enfrentamento desses animais, caso eles estejam numa condição corporal ideal. Quando eles estão acima do ideal, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso a gente conseguir mostrar para ele de que coisas boas podem acontecer caso ele enfrente um pouquinho daquela sensação e aquela insegurança que ele tem. Então já fica aqui o alerta para quem tem um animal com esse tipo de perfil. E até junto disso, um dos fatores, acho que o último fator que a gente vai trazer aqui que influencia muito nessa seletividade que a gente esquece é o sedentarismo. Animais que têm pouca atividade, principalmente gatos que ficam às vezes o dia inteiro sem ter o que fazer, cães que passeiam pouco, que correm pouco, que saem pouco de casa de modo geral, não tem muito exercício físico mesmo, não atividades cognitivas, né? A gente não tá falando aqui daqueles jogos e tal, é exercício físico mesmo, é ativar o metabolismo deles. Animais que têm um metabolismo mais baixo por serem mais sedentários, eles vão ter menos apetite, é normal. O corpo dele tá precisando de menos energia, porque ele gasta pouco, né? Vale prestar atenção e entender como que é o nível de atividade do seu animal e recomendo muito, se seu animal é sedentário, que você dê mais atividades, não só por causa da questão da seletividade, mas da saúde física e cognitiva dele de modo geral. Boa. Mas é algo que quase ninguém lembra, né? A gente acha que o apetite é fixo. Essa questão de ativar um pouquinho o corpo. Às vezes você não precisa fazer uma atividade intensa, mas se você faz uma caminhada de 20 minutos, talvez você vai ter um apetite muito maior do que se você ficar jogado no sofá e não fizer nada. Isso. Não necessariamente esses 20 minutos caminhando vão te dar um super preparo, você vai virar atleta, mas essa ativação mesmo do metabolismo faz toda a diferença. Sair do sedentarismo, isso. Isso. E aqui a gente queria então agora passar uma dica, assim, um teste de como a gente não passa dica, é um conselho, mas é um teste para você fazer com o seu animal, para você entender realmente se ele está sendo seletivo ou se alguma coisa mais séria pode estar por trás dessa seletividade. Que é você observar se ele não está comendo absolutamente nada ou se ele come só o que interessa ou só em um horário específico. Tá? Porque aqui a gente precisa comentar a diferença entre fome e apetite. Então nós, humanos, se a gente vai num almoço de buffet livre e come o quanto a gente quiser no nosso almoço, e depois do almoço vem um garçom na mesa e te traz uma bandeja cheia de salgadinhos de festa, uma esfirra, quibe, coxinha, risoles, enfim, talvez você rejeite. Você, no máximo vai pegar um só para não passar a oportunidade. Mas é muito diferente se esse mesmo garçom vier com uma bandeja cheia de docinhos, brigadeiro, beijinhos, sobremesas, uma mousse, um sorvetinho, né? É aí que a gente pega a real diferença entre fome e apetite, porque depois do almoço, num buffet livre, ninguém ali tá com fome, mas apetite para um docinho existe, né? Apetite para uma comida salgada que a gente acabou de se empanturrar, não. Então é esse o teste que às vezes a gente precisa fazer com os nossos animais. Se ele está negando uma comida que é muito frequente, que é padrão, se ele está super bem alimentado, pode ser normal. Agora, o normal não é se você pegar um petisquinho que você sabe que é unanimidade, é predileto, uma comida que chama muito a atenção dele, e oferecer, e mesmo assim ele negar, aí você pode levantar e ficar com uma pulga atrás da orelha de que algo pode não estar muito legal. Então a ideia é você fazer esse teste e caso ele tenha esse interesse na comidinha mais gostosa, na predileta, nessa que não é tão frequente, aí você já sabe que é, de certa maneira, uma maneira que ele está tentando de te manipular e fazer com que você ofereça somente as coisas mais gostosas.
tá? E não que é para você deixar de dar comida para ele, mas você precisa rever em todos esses pontos que a gente acabou de mencionar o que pode estar influenciando nessa seletividade. Lembrando, claro, de observar outros sinais, né? Se ele tá com apatia, Claro. se ele tá tomando água, tá com diarreia, enfim, é só uma maneira aí, a primeira forma de você excluir, tentar excluir aí o quanto ele pode estar bem ou não se sentindo tão bem. Boa. E o nosso melhor direcionamento para você entender mesmo isso é você seguir à risca assim, 3 pontos que são super importantes para se desprender um pouco dessa relação que a gente tem com os alimentos e da maneira mais legal da gente manejar a alimentação e oferecer da forma mais bioapropriada possível, alinhada à espécie do nosso animal. A primeira delas é a quantidade ideal, que a gente já comentou que também não precisa ser fixa. Então a gente entender o nível de gasto de energia, o estado emocional, tudo que tiver acontecendo pode influenciar na quantidade que a gente oferece. Então não precisa ficar fechada naquela quantidade que o fabricante, que o veterinário, que o especialista, ou que você já viu seu animal comer no dia anterior. Nada disso precisa ser fixo. Você só precisa entender o quanto ele precisa de alimento naquela hora. E conhecendo mesmo o seu animal, né? Isso que o Guilherme falou, às vezes vai ter dia que, ele foi pra creche, Tomou o gato banho. brincou muito, gastou muita energia, ele vai talvez ter um pouco mais de fome. Ficou 3, 4 dias chovendo, não aconteceu nada, tal, ele vai ter menos fome. Dias muito quentes mexem muito com o apetite do animal. Dia que tá muito calor, às vezes eles comem menos. Ir conhecendo, observando e conhecendo o seu animal. Isso é extremamente importante, que vai te dar também aquele feeling, né? Quando tiver uma coisa estranha, você já vai saber. Isso. E também, segundo ponto, seria tipo de alimento. Entender se realmente um alimento pode ter interferência no apetite, então coisas mais calóricas, coisas mais gordurosas, proteína, né? Conhecer a relação que o seu animal tem com esses diferentes alimentos e que efeitos esses alimentos geram no metabolismo dele, porque podem influenciar diretamente na seletividade. Por exemplo, se nós, humanos, almoçarmos numa churrascaria, sem encher a cara de proteína animal na hora do almoço, talvez nesse mesmo dia à noite você não tenha tanto apetite para jantar. Mas se você almoçar num restaurante italiano comendo massa, só carboidrato, muito provavelmente no meio da tarde você já vai estar com fome de beliscar alguma coisa. Então entender também que os diferentes tipos de alimentos eles têm diferentes ações e efeitos no metabolismo dos animais. E por último, a forma com que os animais se relacionam com o alimento na natureza. Para eles, o alimento não é só colocar comida para dentro. Tem todo um ritual, tem uma série de comportamentos que eles exibem em relação à alimentação. Né? Olhando os animais de vida livre, os cães, os gatos de rua, não que eles passam o tempo todo comendo em vida livre, mas essa preocupação em caçar, em procurar comida, em disputar, em colocar em prática comportamentos que são muito naturais, isso ativa muito a vontade de comer. A gente já fez vários testes, mostramos no Instagram até já nos stories, de casos que onde a gente oferece a comida toda de graça num pote e do lado a gente coloca um brinquedo interativo, oferece uma atividade mais bioapropriada e os animais 100% das vezes, os que sabem interagir com essas atividades, eles escolhem a atividade, eles não querem comer de graça. Então é lembrar também que a forma que a gente oferece esse alimento pode ser um fator também de motivar os animais a quererem fazer uma boa refeição. Tá? Então a seletividade também pode ser muito influenciada ao nível de prazer, né? O prazer intrínseco que os animais sentem ao manipular, ao interagir com os próprios alimentos e oferecer de graça no pote ali, sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, o mesmo alimento, não é nada natural para eles e isso pode interferir muito nessa seletividade. Isso, e ouvindo tudo isso, né, e até todas as vezes que a gente fala nesse assunto, a minha primeira cachorrinha, ela era extremamente seletiva, eu adoraria ter sabido tudo isso que eu sei hoje. Eu fazia tudo que a gente falou aqui, né? Tudo errado. Eu ia falar, mas não é errado, né? Mas ficava trocando de marca, ficava fazendo ela comer mais do que ela queria. Misturava comidinha, fazia tudo do jeito que a gente fala aqui. Então,
falamos com propriedade também de quem já fez as coisas desse jeito e aí passou a entender como funciona e qual a melhor forma de manejar a alimentação de um animal. Quero muito saber o que você achou, como que foi. Se você seguir tudo isso e começar a entender, conhecer o seu animal, entender quando que é seletividade, quando que não é, qual mudança você precisa fazer aí no seu manejo, no seu emocional, no emocional dele. Entender esse manejo do alimento mesmo do ponto de vista do animal, não vai ter erro, né? Você vai entender quando é um sinal claro de que ele não tá legal e quando é só essa seletividade por outros motivos, e conhecer isso é a melhor coisa que a gente pode fazer para garantir que você esteja sempre atenta na saúde do seu animal, que você vai interpretar os sinais adequadamente e que ele vai estar se alimentando de maneira adequada também, né? Sem a gente estar empurrando comida, sem ele estar comendo mais do que precisa, se sentindo bem, vocês dois se sentindo bem na hora da refeição, aquela coisa de oferecer o alimento, ver que ele comeu com gosto, né? Que é uma coisa que faz bem pra gente também, e a gente se sente bem e ele se sente bem. Dá uma olhada de novo nos links que a gente deixou aqui para você saber mais sobre comida, sobre o score corporal, que é muito importante. Avisa a gente se você fez alguma mudança e você notou aí e colocou em prática alguma coisa que a gente falou, que a gente vai querer muito saber. E se você gostou desse episódio, como uma troca para nós, compartilha ele com alguém, deixa 5 estrelas aqui na avaliação para que ele chegue a mais pessoas. Se você compartilhar no Instagram, marca a gente lá, @poracá. A gente adora ver vocês ouvindo a gente no caminho do trabalho, viajando, arrumando a casa. É muito legal ver a gente aí dentro da casa de vocês. E obrigada hoje por nos ouvir e ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.